A verdade é que toda atividade profissional exige conhecimento, mas também prática. Com o tempo, a experiência se acumula e os resultados começam a aparecer, desde que exista constância e principalmente disciplina para seguir as métricas básicas daquilo que você está fazendo. A realidade, muitas vezes, é dura. Nem sempre é aquilo que as pessoas querem ouvir, mas frequentemente é exatamente o que precisam escutar. Foi justamente a partir dessa percepção que a Reship foi criada. O principal objetivo da plataforma é oferecer a você, importador ou até mesmo prestador de serviço, mais autonomia para realizar os seus estudos de viabilidade confiáveis e tomar decisões com base em dados, evitando cair em armadilhas muito comuns na importação de mercadorias no Brasil. Quando se fala em importação, então, é habitual que as pessoas se concentrem apenas no preço do produto ou no custo do frete internacional. No entanto, existem diversos outros fatores que acabam sendo ignorados e que, no final das contas, podem comprometer completamente a viabilidade de uma operação. Por isso, resolvemos listar alguns dos principais pontos cegos na importação de mercadorias. Aspectos que, frequentemente, passam despercebidos por grande parte dos importadores, especialmente por aqueles que estão iniciando nesse mercado. Esse é um tema amplo e que merece ser explorado com mais profundidade. Ao longo do tempo, traremos outros conteúdos abordando novos pontos que também impactam diretamente o sucesso de uma operação de importação. Mas, para iniciar, queremos destacar alguns dos fatores mais relevantes e que, na prática, costumam gerar os maiores problemas para quem não faz uma análise adequada antes de fechar um negócio internacional. O primeiro dele é a falta da formalização da negociação internacional entre importador e o fornecedor estrangeiro por meio de e-mail, mesmo que a negociação ocorra presencialmente. A Receita Federal, sempre que quiser confirmar se o valor da mercadoria importada corresponde à realidade, exigirá do importador as trocas de e-mails entre as partes. Com o advento do WhatsApp, o WeChat, principalmente quando negociado com a China, etc., muitos importadores negligenciam isso e ficam extremamente vulneráveis quando recebem uma intimação como a mencionada. O segundo, o uso de classificação fiscal incorreta. Alguns importadores, buscando o famoso jeitinho brasileiro, classificam a mercadoria com base nas alíquotas de imposto de importação mais vantajosa, ou seja, aquela com a menor alíquota de imposto, e não pela NCM correta como deveria. Só porque as suas declarações de importação ou declarações únicas de importação estão caindo em canal verde, não significa que a classificação fiscal está correta. A Receita Federal tem até 5 anos para revisar essas informações. Esse processo é conhecido como malha aduaneira. Terceiro ponto, armazenagem portuária ou até mesmo aeroportuária. Esse custo deve ser negociado com antecedência com o terminal alfandegado. E quando for tabela pública, o importador precisa entender as premissas daquele terminal. Em muitos casos, compensa aplicar o trânsito aduaneiro, que nós chamamos de DTA, para desembaraçar sua carga em uma zona secundária, como, por exemplo, em um porto seco. O problema é que, quando a declaração de importação ou declaração única de importação parametriza em canal amarelo, vermelho ou cinza, os custos de armazenagem podem surpreender e muito. O quarto ponto, a demurragem. O que seria a demurragem? A sobreestadia do container. Em caso de importação de container fechado, esse ponto precisa de atenção total. Se o free time, que é o tempo livre negociado com o armador ou agente de cargas, for ultrapassado, os custos com demurrage podem inviabilizar a operação. Portanto,
Tenha clareza sobre esse prazo e garanta que todos os envolvidos saibam da importância de devolver o container vazio dentro do período acordado. O quinto ponto: não realizar uma simulação de importação antes de comprar a mercadoria do exportador. E, quando fazem, realiza uma simulação superficial dos impostos e despesas aduaneiras envolvidos na operação. Nós aqui da ReiShip recebemos quase que diariamente ligações de importadores que fizeram cálculo de padeiro antes de importar. Esses mesmos importadores geralmente não provisionam esses recursos financeiros também com o setor financeiro da empresa para o adiantamento necessário também para a nacionalização. E daí eu já entro no sexto ponto, que é a falta de provisionamento de caixa. Isso acontece mais do que você imagina. Muitos importadores compram mais do que deveriam e na hora de fechar o câmbio ou até mesmo adiantar os valores para o despachante aduaneiro, simplesmente não tem o capital necessário. Para evitar isso, a ReiShip permite calcular o fluxo de caixa e visualizar as datas estimadas de cada saída de recursos. É planejamento na prática. Por meio deste vídeo, fica evidente para você que a importação é uma atividade séria, que exige conhecimento e experiência, como eu comentei, e principalmente o uso de ferramentas confiáveis e assertivas. Por esses e outros motivos, nós da ReiShip desenvolvemos uma plataforma SaaS que permite a você, seja iniciante ou até mesmo importador habitual, simular as suas próprias operações de importação antes mesmo de fechar a compra com o seu fornecedor estrangeiro. Por isso, reforço: a ReiShip é uma ferramenta essencial para a sua importadora e está com acesso gratuito por tempo limitado. Padronizar, buscar, analisar. Simples assim, ReiShip.